Olá, galera eficiente! Sejam bem-vindos a mais uma edição. E vocês que querem mandar sugestão de pauta para o nosso programa, é só entrar em contato pelo nosso Instagram, @vivereficiente. Manda lá um direct que nós vamos ter o prazer de te responder. E claro, se a sua sugestão for aceita aqui no nosso programa, teremos o prazer de receber vocês em nosso estúdio aqui na Demais TV. E hoje nós vamos falar de um projeto, gente, maravilhoso, que eu conheci através das redes sociais, o Food for Life. E eu trouxe nos estúdios o coordenador desse projeto, que é o professor Mahesh, ou como ele prefere ser chamado, apenas Mahesh. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece de você ter aceitado o nosso convite. Professor, reverendo, ou simplesmente Mahesh, como gosta de ser chamado, eu fiquei encantado com o projeto Food for Life, porque vocês têm aquela coisa de fazer as marmitas para pessoas em condições de vulnerabilidade. Né? Obrigada pela correção. E que realmente, assim, além de estar em situação de rua também, a gente tem aquela questão da baixa renda, questão de pós-pandemia, e vocês prezam muito pela questão da alimentação por ser marmitas vegetarianas. Vegetarianas. Por que ser vegetarianos? É porque o programa Alimentos para a Vida, né, em inglês Food for Life, ele não começou no Brasil, ele tem mais de 60 países. E ele começou por causa de um tsunami indiano chamado Srila Prabhupada, que ele, no templo, às vezes sobrava comida do templo e eles jogavam lá fora, atrás do templo, né? E aí ele olhou e viu que tinham jogado fora e os animais que vinham comer estavam disputando com pessoas. A guerra de alimentos. Isso está errado, isso está errado. Aí ele chamou os discípulos e falou, não, olha, isso não pode mais acontecer em nenhum templo da gente. Então, num raio de 10 milhas em torno dos nossos templos, ninguém pode passar fome. Então, aí começou o programa Alimentos para a Vida. E por ter começado dentro do templo, a dieta dentro do templo é uma dieta lacto-vegetariana. Certo. Entendeu? Uhum. E hoje em dia, várias pessoas também são veganas. Então tem um misto de veganos e lacto-vegetarianos. Tem. Mas a nossa distribuição mesmo é vegana, porque é bem mais fácil de fazer, mais barata. E é mais fácil conseguir doações e tudo mais, né? E as pessoas têm esse mito realmente que ser vegano é mais caro, que ser vegetariano é mais caro, e que ser vegetariano passa fome. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Esse é um mito que precisa ser quebrado. É um super mito, né? É um super mito. Então a gente faz marmitas veganas muito nutritivas, tá entendendo? Com vegetais, com legumes, com arroz, feijão, farofa, molho de tomate, proteína de soja, sabe? Ela é diversificada, ela vai várias coisas compõem esse cardápio nosso, né? E é bem rico, né? Bem rico. Existe um acompanhamento de nutricionista para fazer todos? Eventualmente, não é sempre, porque é tudo, como fala... Doação. Mas eu sou biólogo. E meio que me especializei na bioquímica da nutrição, né? Porque eu gosto, é uma coisa que me interessa, então eu também já fico em cima e quando a nutróloga, no nosso caso aqui não é nem nutricionista, que é uma amiga minha, ela vê, tá tudo legal, tá tudo bem, né? Então a gente tá tranquilo nesse quesito. E as pessoas precisam entender que o vegetariano realmente ele preza pela qualidade de vida também. Com certeza. Mas é aquela coisa assim, tem todo esse enriquecimento nutricional. Não é aquela, você ser vegetariano, mas precisa de uma proteína, precisa de carne animal. Eu, por exemplo, sou praticante de artes marciais, né? Sou professor, na verdade, né? Atualmente, eu já tive academia, não tenho mais academia, né? Certo. E sempre fui vegetariano, sabe? É um mito, né? É um mito. É um mito, na verdade. As pessoas precisam quebrar esse mito. Eu acho que eu não tenho cara de quem está passando, assim, magrelo, vai desmaiar aqui, né? Exatamente. As pessoas têm muito disso, de julgar pela aparência, né? Então... E aquela coisa, a pessoa vê uma pessoa acima do peso, eu posso dizer isso... com propriedade, as pessoas falam, sedentário, eu não gosto disso. Então, tudo bem que eu não gosto realmente de uma atividade física, mas a gente realmente corre muito com a questão de trabalho, a gente sempre está em atividades, então assim, a gente sempre procura ter um ritmo. Mas não, que a gente, né, tipo assim, somos largados, muito pelo contrário. Também, gente, vocês têm que parar com esse mito com pessoas acima do peso, tá? Fica a dica, hashtag fica a dica. Há quanto
quanto tempo vocês estão fazendo a distribuição de alimentos para a vida aqui em São Paulo? Desde 2014. Certo. Começamos em 2014 e ininterruptamente estamos com essa atividade, né? Mesmo durante a pandemia, porque antes da pandemia, a gente ia em grupo assim de quase 10 pessoas, era bastante, tinha muitos voluntários. Certo. Aí a gente ia, distribuía a comida, mas não ficava só nessa. Aí às vezes a gente levava papel e lápis para as crianças que estavam na rua desenhar, brincar. A gente levava alguns instrumentos musicais e tocava enquanto distribuía comida, sabe? Então era meio que uma festa, né? Aí depois aí durante a pandemia não deu, né? Aí teve que parar, aí ficou eu e mais 2 só, né? Nós ficamos em 3. Nossa. E aí a gente, era antes da vacina, antes de tudo, a gente punha quase um escafandro, né? Toda uma armadura. De máscara, né? Com não sei o que lá, aquele negócio de bloquear, com avental e luva e tal, mas não paramos. Não deixou ninguém. Não paramos, e continuamos e fomos, e muita gente estava precisando mesmo, porque... E ainda continua precisando. Mas então, durante a pandemia, os restaurantes fecharam. Porque eles pediam em restaurantes, pediam em padaria, fechou, né? Tudo fechado. E eles não tinham nem para quem pedir, né? Exato. Então, a gente não pôde parar por causa disso aí. E depois da pandemia agora... Nós temos pessoas, temos tudo, agora o que aconteceu é o outro problema, né? O preço das coisas, né? Subiu muito. Subiu demais, né? Antigamente, antes da pandemia, a gente falava, você doa R$1, é um prato de comida. Hoje em dia já está em quase 4. Entendeu? Para fazer o mesmo prato, você tá entendendo? Então não dá mais pra gente fazer aquela campanha, olha, R$1 um prato de comida. Agora tem que ser R$4 um prato de comida. As coisas subiram assim, os valores foram... Pois é. E aí também o número de pessoas que doavam também diminuiu, né? Pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa e a gente está nesse momento até fazendo campanhas para que a gente não possa parar, né? Não deixar a peteca cair, né? Depois, desde 2014, até durante nós não paramos, né? Não queremos que seja agora. Então nós estamos aí esperneando, lutando e pedindo, né, encarecidamente para as pessoas que apoiem, né? Dê uma força aí financeira, ou se quiser doar alimento, levar arroz, feijão, óleo. Maravilha para a gente. Sempre bem-vindo, né? Sempre, nossa. Quiser doar também com mão de obra, quiser ajudar na hora de distribuir. Voluntário. Também é bom, mas principalmente comida ou então algum apoio financeiro para quem não tem tempo de ir lá levar o arroz, não tem tempo de levar o feijão, né? Ui. Aí fica... Tá bom assim, melhorou? Tá então a pessoa que não tem tempo de ir lá, ela faz uma doação, né? Mais fácil. Em dinheiro, mas se ela quiser levar, nós temos o endereço, tudo. Como vocês fazem a distribuição aqui em São Paulo? Tem os pontos físicos, datas? Como que vocês percorrem as ruas? A gente faz, em geral, de uma vez por semana. Às vezes 2, mas ultimamente, por conta até da escassez aí e tal das coisas, a gente está fazendo uma vez por semana. E a gente serve em torno de 300, às vezes é 350, às vezes é um pouco menos, mas é a média de 300 refeições, né? Certo. Por atividade, por ação. E a gente faz em vários pontos de São Paulo. A gente, mas principalmente na região ali da Cracolândia e imediações, sabe? No centro de São Paulo. Ali tem muita gente na rua, muita gente, sabe? Qualquer hora que você parar, vai fazer uma fila assim, gigante de gente para pegar comida, né? Então a gente sempre vai lá. Às vezes no mesmo dia a gente vai em 2 pontos diferentes, né? Faz um tanto num, e depois vai lá e faz outro tanto no outro, né? Então... E vocês abastecem... É o que a gente costuma dizer, é o alimento para o corpo que é necessário. A gente já falou isso em saco vazio não para em pé, o alimento que precisa realmente para dar força para esse corpo. E a gente sabe que fome é uma coisa que não espera, né? Fome tem pressa. Tem pressa. E eu acho isso, o trabalho de vocês eu acho fantástico, porque vocês estão levando realmente o alimento necessário e estão levando também para as pessoas quebrar esse mito de que comida vegetariana não é nutritiva e não é saudável. E é muito mais, olha, se a gente mexesse com carne, a gente ia ser muito mais caro. A carne é mais cara, a gente ia ter que ter freezers para acomodar, nós não precisamos de freezer, sabe?
Você pega arroz, feijão, é tudo seco, né? Verdura a gente pega a doação no dia, ou compra no dia e faz no dia. Não guarda. Você está vendo? Uhum. E proteína de soja texturizada também você guarda lá. Não precisa freezer. É muito mais barato. Você está vendo? E quem quiser entrar em contato com vocês para fazer parte desse projeto, qual que é o Instagram? Qual que é o Instagram? O Instagram é Alimentos para a Vida São Paulo, né? Alimentos para a Vida SP. Eu vou botar aqui, né? Isso. É só colocar lá, né? Acho que é @. Pro Instagram ele acaba sendo @alimentos para a vida SP. Temos também no Facebook, mas no Instagram é mais completo. É super mais completo. Porque ali você também consegue ter acesso às doações que estão sendo feitas, que vocês só fazem isso de forma transparente, e também vocês conseguem acompanhar todo o processo, o que está acontecendo, e quem quiser se voluntariar para ver achar todos também os nós contatos. temos nosso ponto de doação, né? Que fica ali no Ipiranga, perto do monumento. Tá bem pertinho. Perto do monumento. Qual é o endereço? Rua Oliveira Melo, 769. Perfeito. Então a pessoa pode ir lá doar, pode ir lá ver como é que a gente faz, quiser assistir, enfim. É bem interessante. Então, o que acontece? O projeto ele se divide em duas partes, porque a gente começa a falar dos alimentos para o corpo e para a alma. Sim. E vocês têm um trabalho também bem interessante, que é o Alimento para a Alma, que isso eu achei também fantástico, que é a parte musical. Vocês têm uma banda chamada Sopro da Paz. Que isso eu achei assim fantástico. E vocês juntaram a questão da diferença. E quando a gente fala de diferença, gente, a gente está falando da diferença religiosa. Que isso é uma guerra mundial quando se fala em religião. E vocês conseguiram juntar isso. Eu queria que você apresentasse pra gente. A gente está vendo imagens da banda Sou da Paz. Né? Tem a música Somos Todos Iguais. E como surgiu essa ideia de juntar todos? Essa ideia foi minha. Primeiro, qual que é a sua religião? Eu sou Hare Krishna, sou sacerdote Hare Krishna, né? Perfeito. E o templo que eu disse que surgiu o Alimento para a Vida foi no templo Hare Krishna, lá na Índia, né? E aí o que acontece? E a gente já, desde 2006, até antes já existia, mas eu comecei minha atividade séria mesmo nesse ramo em 2006, de diálogo interreligioso, de busca da defesa da liberdade religiosa e um ativismo pela cultura de paz, né? Perfeito. E aí a gente começou a fazer eventos, a gente começou a fazer uma rede entre os líderes religiosos. E a gente achou assim, importantíssimo isso. E uma vez eu estava na casa do rabino, o rabino é do judaísmo, né? Exato. Tem um rabino que é muito amigo meu, que é o rabino Ventura, Gilberto Ventura. Um abraço. Um abraço para ele. E uma vez eu estava na casa dele e foi interessante que a gente estava lavando louça. Porque nós somos muito amigos, né? Aquele negócio que acaba de comer, vamos lá para a cozinha, lavando louça. E aí, negócio, começamos a conversar, ele falou, Mahesh, eu estou preocupado porque a gente faz esses eventos interreligiosos, vem lá 400, 500 pessoas, mas, quantos milhões de pessoas tem só em São Paulo? Nossa. E no Brasil? Né? Isso daí nós vamos ficar aí séculos fazendo essas reuniões e não vai atingir as massas. Não vai ter um impacto na consciência social. Então a gente meio que vai ficar patinando, você não acha isso? Eu falei, cara, você tem razão, eu fiquei preocupado. Aí eu saí da casa dele, entrei no meu carro, eu liguei a rádio, né? E estava tendo um documentário sobre os Beatles. Olha. Aí o cara falou, Beatles, uma banda que mudou a consciência de toda uma geração através da música. Eu falei, nossa, cara, e se a gente tivesse uma banda de vários religiosos, de várias religiões diferentes, né? A gente cantando pela paz, cantando pelo diálogo interreligioso, né? Pela valorização da pessoa humana, está entendendo? Que isso é fundamental. É fundamental, né? Eu fiquei com aquela ideia, eu falei, bom, vou partir. Aí primeira coisa, eu liguei para o budista, que era um amigo meu, que tocava bateria, que a gente se conhecia, a gente tocava na USP. Ele tinha uma banda na USP, quando era estudante, negócio, né? E ele tocava lá bateria. Falei, você continua tocando bateria e ainda é budista? Sim. Olha, eu tô com uma ideia, tô dentro.
Falei, nossa, Nem falei. Nem perguntou, já tá lá, né? Aí falei com o Rabino óbvio, né? E ele é rapper, o Rabino é rapper. Falou, não, já vou fazer os rap aí pra banda. Eu falei, legal. E aí assim foi. Aí falei com um, falei com o outro, e ninguém falou assim, eu vou pensar, não. Todo mundo de primeira. Na hora, assim, tá, sabe? E então, dali um pouco a gente já tava na minha casa, tem uma garagem meio grande, né? E começamos a fazer uma banda de garagem, daí começamos na garagem. E logo que começamos, já começou a aparecer show. Isso é fantástico. Show de cá, show de lá. Todo mundo curioso para ver esse monte de religiosos tocando junto. Músicas autorais, né? E a banda foi crescendo. Hoje em dia nós temos 15 elementos na banda. Vocês começaram... Começamos com 4, né? E agora são em 15. Que são em 15, aumentou 10, né? Várias religiões. Então, hoje em dia, a gente tem pessoas... Hare Krishna, tem eu e um aluno meu, tem o judeu, né, que é o Rabino, tem um pastor da Assembleia de Deus, tem um pai de santo da Umbanda, temos um bispo anglicano, temos 2 membros da igreja metodista wesleyana, temos 2 espíritas cristãos kardecistas, né? Fantástico isso. Temos um monge budista da linha Terra Pura japonesa, porque o baterista é tibetano, budismo tibetano. Esse é budismo japonês, aí tem a cabeça raspadinha, tudo. Né? Vocês conseguiram, através da música, fazer essa união e transformar isso realmente, e o nome que é bem propício, Sou da Paz. A música é um cimento bem legal para colar os tijolinhos aí, viu? E os ritmos musicais, eles variam? Os ritmos musicais são, assim, a ideia é abarcar a diversidade. Certo. Então nós somos multi-estilos. A banda tem uma pegada assim, mais soul, mais rock, mas a gente toca reggae, a gente toca... como é que chama? Bossa nova, você tá entendendo? Então a gente faz vários tipos de ritmos, gêneros musicais diferentes, que é justamente porque quando a gente estiver numa plateia e estiver tocando pro pessoal, sempre vai ter quem gosta. Sempre vai. E o que eu acho interessante é justamente isso, porque vocês uniram a religião, a diversidade religiosa, realmente com gêneros musicais. Então, abraçando todo mundo. Todo mundo cabe nesse contexto. Inclusive, entrou um cara, agora porque eu falei dessas religiões, esqueci de falar de uma, porque faz 3 meses que entrou na banda, uma pessoa representando o candomblé. Que a gente tinha da Umbanda, não tinha do candomblé. Uhum. Agora entrou, e essa pessoa não é pai de santo, é um ogã, mas é uma figura conhecida no meio artístico. É o André Abujanra. Não sei se você já ouviu falar, né? Sim. Filho do Antônio Abujanra, que tinha um programa lá, né? Provocações. E ele é um músico, assim, fenomenal, genial, e que pediu para entrar na nossa banda. Nós não acreditamos no primeiro momento, mas agora ele já fez música com a gente, já estamos lançando essa música aí, né? Com ele, né? Então, por isso estamos em 15. E daqui a pouco vocês 16, 17. Não, eu acho que a gente não faz assim, mas eu acho que já está no limite, né? Porque não tem, nós temos que ter um estúdio próprio. Sim. Porque para ensaiar todo mundo, não é qualquer estúdio que cabe todo mundo. Precisa ter uma estrutura. Agora a gente já tem, mas então tem várias limitações. O bom é que se tiver outro baterista, eu já falei, dá para fazer 2 shows no mesmo dia em 2 lugares diferentes. Mas eu acho que também levar a mensagem positiva é importante, né? Com certeza. O que eu achei fantástico é justamente isso. Vocês têm projetos realmente de alimento para o corpo e para a mente, que eu acho assim, fantástico. A banda ela não está atrelada ao Food for Life. Não, sim, são coisas independentes. Diferentes. Por isso que eu falo, alimento para o corpo e para a mente. Mas combina. Mas se você há de convir comigo que o seu projeto da banda Sou da Paz começou na cozinha, lavando o Começou na cozinha. Depois de um almoço. Exatamente. Então tá ali, ó, tudo que a gente fala. Todo bom e qualquer conversa começa da cozinha, com uma boa refeição, a gente tem boas ideias, a mente fica mais criativa. É verdade. Então eu acho que tudo tá muito assim interligado. Muito bem observado, viu? Nunca tinha feito esse link aí, viu? Não, a gente faz mais ou menos essas comparações, porque a gente fala, quando a gente fala das questões das diferenças, a gente sempre tem um pezinho lá atrás. A gente fala que não é preconceituoso, mas a gente tem lá as nossas crenças, a gente sempre fica naquela, a gente tem os nossos pontos de vista e a gente sempre coloca... Olha, sendo estritamente filosófico, saindo um pouco do senso comum,
Que é a melhor parte. todo conceito é um preconceito. Sim, né? Começa por aí. Mas eles não podem ser limitantes. Não, eles jamais. não podem ser assim motivos de segregação, sabe? De menosprezar, de não considerar o outro na mesma plataforma de dignidade que você. Eu acho, como existem várias línguas, eu acho que falar com Deus também tem várias formas de falar. Eu acho que cabe ao respeito. Não, mais que isso, fazem. porque tem religião que nem Deus tem. Os budistas são ateus, né? Aí você pega um Wicca, que acredita em Wiccano, né? Que eles são politeístas. Então, não é nem a questão de um sagrado. Exato. Mas a gente também dialoga com os ateus e agnósticos puros, tá entendendo? A fé move. Porque o que acontece? Eu costumo dizer que religião é uma questão de fé. Sim. A fé pode mudar. A pessoa hoje pode ser cristã, ela pode ser evangélica, ela pode mudar, ela pode virar do candomblé, pode virar ateísta, tá entendendo? Isso é uma liberdade religiosa que é garantida até pela lei. Exato. Né? Mas tem uma coisa em nós que não muda, que é a nossa condição de humanos. Antes de sermos de qualquer religião, de qualquer partido político, de ser homem, mulher ou qualquer coisa, nós somos humanos e precisamos nos respeitar enquanto humanos. Esse é o ponto de vista que eu acho que liga tudo. Liga tudo, exatamente. Porque eu acho que quando a gente se coloca realmente como ser humanos, a música fala, somos todos diferentes. E quando a gente respeita o próximo, a gente entende, eu tenho as minhas condições, eu tenho as minhas limitações, mas eu respeito as suas e respeito também o seu modo de pensar, eu acho que isso realmente faz toda a diferença. Sim. E consegue agregar todo mundo, seja pessoas com deficiência, gordo, magro, qualquer religião. Eu acho que quando a gente fala disso, o trabalho de vocês é fantástico, porque vocês conseguem unir tudo. O negócio é você substituir antigos preconceitos e estereótipos por novas pontes de diálogo, novas pontes conceituais, para que você possa se abrir para o diferente, porque, na verdade, a gente mesmo, durante a nossa vida, a gente já foi muito diferente. Já. E só fazendo uma correção, o nome da música é Somos Todos Iguais. É que a gente fala tanto da questão da diferença, mas o nome da música é Somos Todos Iguais. Porém, somos todos iguais nas nossas mas diferenças. a música fala, somos tão diferentes, mas também somos todos iguais. Porque no contexto humano, somos todos iguais, somos todos humanos. Mas cada um com a sua particularidade, né? Com a sua individualidade, porém todos unidos. Que eu acho que você somos todos iguais nas nossas diferenças. Exatamente, é bem colocado. Porque eu acho que o trabalho, eu acho que realmente ele enriquece por causa disso. Sim. De vocês poderem agregar tudo. E eu acho que foi a música realmente, ela consegue unir as pessoas da mesma forma que você reunir a sua família numa mesa, de reunir as pessoas. Mas não há dúvida. A música, eu sempre falo isso. Eu falo assim, eu duvido. Você imagina a seguinte situação. Tem uma mesa aqui, vamos sentar para comer. Chega Jesus Cristo, Buda, Alá... Chega todo mundo. Chega esse pessoal aí. Você acha que eles vão brigar entre eles? Claro que não, são pessoas altamente civilizadas, humanizadas, e com respeito tremendo. Mesmo talvez que pensem diferentes, vão se sentar na mesa e vão se comportar como irmãos, como membros de uma mesma família. Que eu acho que é fantástico. Claro. Essa corrente do bem precisa ser propagada, ela precisa ser realmente ampliada. Sim, com certeza. E eu acho que o trabalho é fantástico. A preocupação é essa, é entender que através da fraternidade a gente pode ter um convívio social muito melhor. Não há dúvidas. Enquanto você for umbiguista, for egoísta, extremado, sabe aquele negócio assim, haverá distúrbios sociais. Muitos distúrbios. Mas aí quando você entende que somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco, que esse planeta é igual uma rede. Sabe a rede de pescador? Sim. Se você pegar qualquer ponto da rede, você mexe esse ponto, todos os pontos mexem juntos. Nós estamos todos coligados um com o outro. O que eu faço no meu dia a dia, mais cedo ou mais tarde, vai refletir na tua vida e na vida do outro, e assim vai, né? E se a gente, então pensando nisso, se a gente for melhor, essa coisa boa se espalha na rede, você está entendendo? Tudo que é de bem a gente tem que espalhar. Espalhar na rede, porque faz bem para todo mundo, é uma coisa legal. A gente gosta de pessoas boas, naturalmente.
E a gente tem medo de pessoas ruins. Mas por causa disso, que em algum momento o mal dele vai chegar em mim. Exato. E quando você tem uma pessoa boa, o bem dele vai uma hora chegar em mim, e vai chegar nos que eu gosto, que eu amo. Então isso é louvável, né? Então, e o bem ele sempre vence no final, que isso é o mais importante também. Sim. E como você mesmo falou também no começo da entrevista, o quando vocês iam distribuir as marmitas pelos pontos de São Paulo, que vocês levavam música para fazer festa. Sim, levava instrumentos musicais e não vejo a hora da gente voltar a fazer isso de novo, quando tiver várias pessoas voluntariadas, porque agora a gente está indo em 4, 5. Ainda tem a pandemia. Aí fica todo mundo nas panelas, distribuindo pá, não dá para tocar instrumento. Mas se vai um pessoalzinho um pouco maior, né, já dá para dar uns instrumentos. E como o pessoal participa, é incrível. Aí a gente distribui a comida, depois que todo mundo comeu, a gente senta, toca, todo mundo dança, é muito legal. E onde tem música, sempre tem a felicidade. Sim, com certeza. E às vezes a pessoa, além do alimento, ela também espera receber uma palavra, fazer parte de um grupo, ser acolhido, ter um momento de lazer. Com certeza. E é também interessante ver como esse pessoal que está na rua também percebe isso. Mahed, foi um prazer receber você aqui no nosso programa. O prazer foi todo meu. A gente pode falar do negócio do Pix? Na verdade, como tem o contato do For Life, quem quiser entrar em contato, que lá faz as doações. Ou pode ir no nosso endereço distribuir comida, porque a gente está precisando mesmo. Exatamente, gente. Entra lá nas redes sociais que vocês vão ver todos os acessos para fazer doação, Pix e tudo mais, que fica mais fácil. Mas eu espero você mais vezes aqui no nosso programa para poder falar ainda mais. Prazer, uma alegria, você é muito simpática, adorei estar aqui. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Aguardo aí apoio aí de vocês. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!